nacionalmente falando, seria inédito uma Copa do Brasil, né? E a gente tem que dar valor a tudo, né? E principalmente num título de tanta expressão como é esse, né? E tão difícil de chegar e tão difícil de conquistar. É o que todo jogador quer, né? Todo jogador quer ficar na história do clube. Para mim não é diferente. Pode ser um ano marcante na minha carreira, com tudo isso que está acontecendo. Obcecados por títulos, Leonardo Silva e Marcelo Moreno, dois super personagens da decisão da Copa do Brasil, vão falar hoje no Globo Esporte. E você vai saber os cuidados que o Galo está tomando para ter os titulares inteirinhos amanhã. Eu acho que é um exame que eles tiram nosso sangue e vê o tanto que a gente está cansado. Preocupação também no departamento médico do Cruzeiro. O atleta um pouco mais descansado, ele pode ter um rendimento físico melhor. Hora de dar um gás, gente, porque não é todo dia que o título da Copa do Brasil é decidido aqui, em Minas Gerais. Respira fundo, gente. Boa tarde, tá chegando a hora. Nossa Senhora, é amanhã, hein? Jogaço ao vivo na tela da Globo depois da novela Império. Vai ser a primeira partida da final da Copa do Brasil entre Atlético e Cruzeiro. Que orgulho para nós mineiros, hein? E olha, o Atlético é o mandante do jogo, conta com a experiência do capitão Leonardo Silva. Ele é zagueiro, mas olha, se pudesse o Léo jogava nas 11 posições. Ele é daqueles funcionários que vestem a camisa. Quer participar de tudo e ajudar a resolver os problemas. Super disposto a dar uma mãozinha para os colegas. Eu fazendo a coisa certa, talvez seja um espelho para alguém. É um exemplo de dedicação ao trabalho. Olha só o que ele faz sozinho depois que termina a atividade com os companheiros. Eu faço isso depois do treino, né? Muita bola aérea, né? Mas ali é para pegar o tempo, a variação da bola, né? Cabeceia com a disposição de um garoto. Tô novo, né? Tô com 20. Longe disso. O zagueiro é hoje o jogador mais velho, mais experiente do elenco do Atlético. 35 anos e um vigor físico impressionante. Leonardo Silva é sempre um dos últimos jogadores a deixar os treinamentos. Não é à toa que se tornou um dos atletas mais importantes do Atlético. Líder, capitão, eficiente na defesa, temido no ataque. Ronaldinho! Precioso passe para Leonardo Silva! Leonardo Silva na área adversária é sempre um perigo. O Flamengo se preocupou tanto com ele que esqueceu de marcar o Luan. Leonardo Silva, Tardelli, Luan, pro fundo da rede do Flamengo. A decisão da Copa do Brasil domina os pensamentos dele agora. Jogaço, né? Um clássico dos clássicos, né? Um jogo importantíssimo, uma final inédita. Um troféu inédito para ele. Campeão da Libertadores e da Recopa, Leonardo Silva nunca conquistou um título de expressão nacional. Nacionalmente falando, seria inédito uma Copa do Brasil, né? E a gente tem que dar valor a tudo, né? E principalmente num título de tanta expressão como é esse, né? E tão difícil de chegar e tão difícil de conquistar. O capitão está determinado. Nós queremos esse título e vamos fazer o possível, o impossível, o que tiver que fazer para que a gente possa conquistar mais uma vez. O funcionário padrão Leonardo Silva não mede esforços para colocar mais uma premiação no currículo. Leonardo Silva, do Atlético! Daqui a pouco você vai ver os cuidados do departamento médico do Atlético para ter todo mundo inteiraço amanhã. Marcelo Moreno está perto de entrar para a história do Cruzeiro. Se fizer mais um gol, gente, vai se tornar o estrangeiro com o maior número de gols pelo clube. Atualmente, ele divide o posto com o espanhol Carazo. Os dois já fizeram 44 gols. Ele tem pressa e em 2014 vai muito bem, obrigado. Vou tentar fazer o meu trabalho e o meu trabalho é fazer gol, ajudar o Cruzeiro. Ah, e gol ele tem feito, viu? No domingo, pelo Campeonato Brasileiro, entrou no segundo tempo quando o time perdia para o Criciúma. Igualou o placar e encaminhou a vitória, que manteve a tranquilidade do líder. Direto, Nilton na cobrança, defendeu o Bruno, a volta Moreno, gol!
Cruzeiro do Cruzeiro Moreno! É um atacante que conhece bem o caminho das redes. Em sua segunda passagem pelo Cruzeiro, Marcelo Moreno é o principal artilheiro do clube na Copa do Brasil e no Brasileirão. Eu acho que vai ficar na história para sempre. Na primeira vez em que defendeu o clube, também foi destaque. Uma grande oportunidade, uma vitrine muito grande aqui, Cruzeiro, que tá abrindo as portas para mim. Em 2008, um ano após chegar à Toca da Raposa, ganhou o Campeonato Mineiro. Foi um dos artilheiros da Libertadores com 8 gols. No mesmo ano, foi vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. 6 anos depois, voltou e percebeu que não foi esquecido pelos torcedores. Esse aqui é meu ídolo preferido, não pode deixar de pegar o toque dele. Já sequei lá na entrada, você lembra lá? Artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro com 14 gols. Na Copa do Brasil tem 4 e é goleador do time ao lado de William. Está a 1 gol de ser o maior artilheiro estrangeiro da história do clube. É o que todo jogador quer, né? Todo jogador quer ficar na história do clube. Para mim não é diferente. Pode ser um ano marcante na minha carreira, com tudo isso que está acontecendo. Vai ser o 7º clássico dele contra o Atlético. Em 6, venceu 3, empatou 1 e perdeu 2. 3 vezes deixou dele. Agora quer o título em cima do maior rival, para eternizar de vez o nome na memória do torcedor. Marcelo Moreno pro Cruzeiro! Vive uma fase iluminada, Marcelo Moreno. Agora, o Marcelo Moreno tem os direitos ligados ao Grêmio. Está emprestado para o Cruzeiro até o fim do ano. O Cruzeiro, claro, tem interesse em ficar com o jogador e já começou a negociar com o time gaúcho. Daqui a pouco tem mais Cruzeiro aqui no Globo Esporte. Agora é hora do GE10 com os lances mais marcantes da 33ª rodada do Brasileirão. No contra-ataque da Chapecoense, o Ricardo Conceição recebeu na linha da pequena área. Dominou, cruzou, pintou o gol, perdeu! Era pra fazer, não pode perder esses gols. Incrível o gol perdido pelo Ricardo Conceição. O Ricardo Conceição perdeu o gol e a Chapecoense o jogo contra o Figueirense. Você acha que esse lance vale pro GE10 ou não? Seja sincero. Ah, sim. Tem que, né? Perdeu, faz parte. Tem vergonha nenhuma? Nenhuma. Estamos aqui para errar e para acertar. Vamos lá. 9º lugar para o chute bizarro do Elton do Flamengo. Meu Deus! Mirou no gol, mas mandou para lateral. Rafael Moura mostrou para o Elton como que se faz. Rafael Moura, entrada na área, bomba pro gol! Gol! O Inter perdeu o Grenal, mas o He-Man faturou o 8º lugar do GE10. O Bruno Rodrigo disputou o lance com o Luca, caiu, bateu o rosto no chão e ali ficou. Nem viu que o Criciúma quase marcou na sequência. Precisou de atendimento médico, saiu de maca, mas voltou. Isso aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo. Ou seja, o Bruno jogou mais 10 minutos. Não sei como. Não sei nem quanto foi direito, velho. Quanto foi? O jogo 3-1 pro Cruzeiro. Não lembro. Ó, Bruno, só pra esclarecer aí, viu? O Cruzeiro ganhou do Criciúma e segue líder, tá? Merece, né? Acho que estando no GE10, pra mim, eu fico feliz, importante. O Marcão fez o gol da vitória do Figueirense sobre a Chapecoense de letra. O 5º lugar é do Grêmio. Dudu tabelou com Barcos, invadiu a área, cortou o Arangues e tocou pro Luan. Gol! Foi o primeiro gol do Grenal numa goleada importante pro torcedor tricolor. Vitória por 4-1 e fim do jejum de 9 jogos sem vencer o Inter. Na 4ª posição, a defesa da rodada. Na verdade, as defesas. Rogério, sensacional! 2 vezes foi sensacional o goleiro Rogério! No jogo entre Vitória e São Paulo, Rogério Ceni impediu o gol do Richarlison e, na sequência, o do Juan. O 3º lugar é de um artilheiro distraído. O Carlinhos rolou pro Wagner, que chutou para a defesa do Vanderlei. No rebote, Conca tocou pro Fred, mas o atacante estava reclamando com Carlinhos, não prestou atenção. Eu fiquei pedindo o Carlinhos para tocar para mim, né? Aí
Eu não tinha visto que o Conca tinha rolado para trás dele logo em seguida. O Fred leva as mãos à cabeça e abandona o lance. Fred desatento e o Fluminense derrotado pelo Curitiba. O Dodô, do Atlético Mineiro, tem esse apelido por causa da semelhança física com o ex-atacante do São Paulo, Botafogo, Fluminense, Vasco, conhecido como artilheiro dos gols bonitos. No jogo contra o Palmeiras, o garoto do Galo honrou o apelido. Dodô fez a finta, levou, dá um toquinho! Gol! Acho que vale sim, um bonito gol, primeiro jogo como titular, um gol maravilhoso. Como os gols que o Dodô fazia, né, belos gols. Vamos ver aí, deixa o pessoal voltar aí e espero que eu ganhe. Ganhou, Cadu. O primeiro lugar é todo seu. O zagueiro do Vitória arriscou de muito longe e fez um golaço. Um lindo gol do Cadu. O Cadu não impediu a derrota do Vitória para o São Paulo, mas entrou para a turma que chegou ao topo do GE10. Primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei. O SESI São Paulo, atual vice-campeão, foi a São José dos Campos enfrentar o São José, que volta à Superliga depois de 11 anos. Foi uma estreia sem sustos para as favoritas. Destaque para Munique, que marcou 18 pontos e foi eleita a melhor em quadra. Vitória do SESI por 3-0. E hoje o Minas estreia contra o Pinheiros às 7h30 da noite na Arena. E o Praia Clube de Uberlândia busca a segunda vitória, enfrenta o Rio do Sul em Santa Catarina. Gente, João Pessoa está recebendo atletas de 15 a 17 anos. Olha a meninada feliz aqui, são os Jogos Escolares. A capixaba Ariane tinha uma dúvida cruel: encarar os adversários do tatame ou o Enem, realizado no último fim de semana. Foi muito complicado. Eu me inscrevi no Enem, estava estudando com força. Mas aos 17 anos quis dar mais uma chance ao sonho de ser atleta, porque uma medalha aqui não traz apenas orgulho. Ela garante bolsa para todos os medalhistas. Só que antes de vestir o kimono, teve que encarar uma fera. Meu pai não aceitou muito fácil, não. Você ouviu? Ele reclamou, mas eu optei e ele apoiou. A medalha não veio, mas ela lutou sob os olhares de uma campeã olímpica. Sara Menezes, ouro em Londres, bicampeã e agora embaixadora dos Jogos Escolares. Voltou como inspiração. Eu fico muito feliz de estar junto nessa caminhada. 3.893 histórias que estão apenas começando. Atletas tão jovens e já experimentaram o poder transformador do esporte. Anne ganhou logo ao nascer um grande desafio: crescer sem a mão esquerda, por causa de uma síndrome rara chamada Poland. Eu, quando eu era menor, assim, eu tinha vergonha de que os outros vissem, assim, eu não me sentia bem, porque todo mundo tinha as duas mãos. Em brincadeira de escola, fazer rodinha, tem que todo mundo dar a mão, eu não gostava, assim, dessas brincadeiras. Mas a catarinense descobriu outra brincadeira e adorou: o atletismo. Eu entrei, comecei a melhorar e vi que as pessoas também não ligavam, tipo, porque eu tinha minha deficiência, mas eu conseguia ser boa no esporte, digamos assim, né? A adaptação exigiu criatividade para transformar um peso de porta numa base que dá equilíbrio na hora da largada. Eu faço da minha dificuldade a minha motivação. E é exatamente isso. A minha dificuldade faz eu querer treinar mais, querer melhorar mais e mostrar para todo mundo que eu consigo ser boa, eu consigo chegar num nível bom. A seguir, direto da Turquia, notícias da seleção que joga amanhã. E eles são amigos e adversários também. Só um vai ser campeão da Copa do Brasil. Estamos de volta e amanhã, além da final entre Atlético e Cruzeiro, tem também Brasil e Turquia na Globo, direto de Istambul. Mais um desafio para a seleção de Dunga a partir das 4h20 da tarde. A procura por ingressos tem sido muito boa. Há 56 anos, a seleção não joga em Istambul. Por isso, muita gente quer ver de perto este... Turquia-Brasília. O amistoso também está atraindo muito a atenção da imprensa local. Mas quem foi registrar o primeiro treino viu um Brasil quase pela metade. Apenas 13 jogadores em campo, incluindo aí os 3 goleiros, sempre muito exigidos pelo treinador Tafarel. Sem Jefferson desta vez, a vaga de titular deve ficar com Rafael Cabral.
todos nós que viemos aqui, viemos com o intuito de jogar e de poder fazer um bom trabalho. E se eu tiver essa oportunidade, com certeza vou estar pronto. Desta vez são muitas as novidades. 9 jogadores chamados por Dunga pela primeira vez. Entre eles, Firmino, do Hoffenheim da Alemanha. A timidez em pessoa. E olha que já foi pior. Muito mais quando eu cheguei aqui, mas agora eu estou me soltando cada vez mais. Valeu, obrigado. O último a se apresentar ontem, já tarde da noite, foi Talisca, do Benfica de Portugal. Quando foi convocado, ele estava em Paris, pronto para embarcar para a China, onde defenderia a seleção sub-21. É o futebol, né? As coisas acontecem rápido, acho que naturalmente isso que vai acontecendo e graças a Deus aconteceu para mim. Já Thiago Silva é veterano, capitão da seleção na última Copa, mas também é estreante com a nova comissão técnica. Por isso, o zagueiro sabe que, além de perder a braçadeira de capitão agora de Neymar, corre o risco de sentar no banco de reservas, uma vez que chega com o bonde já andando, né, Thiago? Bonde andando, praticamente o bonde andando. A equipe tá bem formada, defensivamente tá uma defesa bem sólida, né, jogando firme. No treino de logo mais à tarde, o último antes do amistoso e o único com todos os convocados, Thiago Silva vai saber se ficará ou não no banco de reservas. Mas essa é uma informação que deverá ficar restrita ao grupo, assim como a formação de todo o time titular. Isso porque a imprensa já foi avisada que a primeira parte do treino será fechada. Os técnicos Marcelo Oliveira e Levir Coupe têm uma ótima relação, gente. Ontem, o Levir ligou para o Marcelo, os dois conversaram sobre a paz nos estádios. Estão juntos nessa campanha, muito legal, né? Mas a partir de amanhã no gramado, um vai fazer de tudo para vencer o outro. Simpáticos, sorridentes, tranquilos, às vezes explosivos. Levir Coupe, professor do Atlético. E Marcelo Oliveira, paizão do Cruzeiro. Tem muito em comum, são até amigos. Tenho sim uma grande amizade pelo Levi, um grande respeito, admiração. É uma referência para mim como profissional, pela dedicação, pela competência, mas também muito pela correção, pela honestidade. Ter amigos é a melhor coisa do mundo e o Marcelo é um deles. É um cara muito legal, muito centrado, muito comedido e muito amigo. Então é sempre um prazer encontrá-lo, embora né, a gente tenha que jogar contra. Amanhã, aqui no Estádio Independência, os treinadores vão se encontrar para a primeira partida da final da Copa do Brasil. Mais um capítulo na história deles com os dois maiores clubes do futebol mineiro. Marcelo Oliveira foi formado nas categorias de base do Atlético. Na década de 70, o meio-campo viveu o auge da carreira. Por tudo isso, quando chegou ao Cruzeiro no ano passado, foi rejeitado pela torcida. Mas não demorou para o campeão brasileiro de 2013, com 4 rodadas de antecedência, ser venerado pelos cruzeirenses. Levir também fez sucesso nos 2 times. Como treinador, foi campeão da Série B do Brasileirão em 2006. Treinando o Cruzeiro, venceu a Copa do Brasil de 96. Amanhã, vamos saber qual deles vai sair na frente. E olha, a Polícia Militar definiu que a torcida do Cruzeiro vai ter direito a 1.871 ingressos no primeiro clássico da decisão da Copa do Brasil. Pelo regulamento de competições da CBF, o clube visitante teria direito a 10% dos 22 mil ingressos, ou seja, 2.200 ingressos. Só que, segundo a Polícia Militar, o espaço reservado à torcida rival no Independência não é suficiente para essa quantidade aí de pessoas, ao contrário do que o Atlético diz. Então, o Cruzeiro ainda não se manifestou sobre o assunto e segue o impasse. Já tem outras notícias da decisão da histórica Copa do Brasil, que na véspera do clássico, Cruzeiro e Atlético estão cheios de cuidados com os jogadores. De volta, vamos falar da decisão da Copa do Brasil. No Atlético, um jogador que já vestiu a camisa do rival Cruzeiro está empolgadíssimo. Esses caras estão recebendo tratamento diferenciado. Deixaram o campo mais cedo para terminar o treino lá dentro, na academia. O motivo? Não forçar a musculatura e chegar 100% fisicamente para o super clássico de amanhã.
A gente fez o teste do CK e deu um pouquinho mais alto. Mas o que é o CK mesmo? É o CK que deu um pouquinho mais alto. O que é o CK? Explica pra mim, você sabe. Agora ferrou, né? Eu acho que é um exame que eles tiram nosso sangue e vê o tanto que a gente tá cansado. Agora tá explicadíssimo, Michael Suel. O meio-campo, que já defendeu o Cruzeiro, quer estar inteiro para jogar o primeiro clássico dele com a camisa do Atlético. Muito bom, não participei dos outros jogos. O último eu tava machucado, mas é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar. Eu acho que vai ser feriado, né? É um dia inesquecível. Eu acho que vai entrar para a história do futebol, não só brasileiro, futebol mundial. Agora para esta final inédita de Copa do Brasil contra o maior rival, o Cruzeiro, a palavra de ordem é a cautela. Como o primeiro jogo é na casa do Galo, o objetivo é ampliar o retrospecto positivo no novo Independência. Nunca perdeu para o Cruzeiro ali desde a reinauguração do estádio em 2012. A gente decidiu os 3 últimos jogos em casa, então agora a gente vai estar jogando o primeiro em casa, tem que jogar com inteligência. Até porque o Cruzeiro também é um grande clube e a gente sabe da cautela que vai ser esse jogo. Pois é, e já no Cruzeiro o ambiente é o melhor possível. Em clima de descontração. O pequeno Davi, de 2 anos, filho do zagueiro Bruno Rodrigo, foi atração na sala de entrevistas. Ele nem imagina a decisão que o pai e os demais jogadores do Cruzeiro têm pela frente. E parte da estratégia do clube para enfrentar o rival Atlético na Copa do Brasil passa pela cabeça de pessoas que quase sempre nem aparecem. Junto com o departamento de fisiologia, o departamento médico, a gente tem atuado nesse sentido, potencializando ao máximo a recuperação desses atletas. Os jogadores que atuaram contra o Criciúma não fizeram nenhum trabalho com bola. Ficaram na academia, o que é uma rotina após jogos oficiais. Um tempo importante para a recuperação desses atletas. E um bom condicionamento físico é o que todos vão precisar nesse momento tão decisivo. É o que afirma Juvenilson de Souza, preparador físico. Segundo ele, o elenco que tiver com mais fôlego nessa reta final pode até levar vantagem sobre o adversário. E o atleta um pouco mais descansado, ele pode ter um rendimento físico melhor em relação a outro atleta que esteja um pouco mais desgastado ou com uma recuperação inferior. Lembrando que só isso não garante uma vitória, mas a turma que rala em campo comemora. Porque agora acho que não tem mais como ganhar condicionamento físico, agora é só manter, poupar aí alguma coisa para que ninguém venha se desgastar demais até antes dos jogos, né? E a finalíssima amanhã, depois da novela Império, ao vivo na Globo, hein, gente? Até amanhã, boa tarde.